Muito bem, está gravando. Pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos entrar num outro tema aí, né? Aula passada a gente viu o capítulo 6, que é relacionado ao escoamento não viscoso, né? Que partimos lá da equação de Euler, né? E chegamos até a equação de Bernoulli e vimos algumas aplicações, né, da equação de Bernoulli. Muito bem. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 7, que ele fala sobre análise dimensional, certo? Então, então, com capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos fazer na próxima semana a nossa avaliação. Beleza? Então, vamos tocar o barco aqui, ó. Então, a análise dimensional, né, ela tem a ver... Vamos ver quem entrou aqui. Muito bem. A análise dimensional ela tem a ver com a análise dos escoamentos, certo? Utilizando-se de parâmetros adimensionais, né? E para a gente chegar nesses parâmetros adimensionais, então a gente vai ter que fazer uma análise das dimensões dos parâmetros, das variáveis envolvidas, né? Então, daí a análise dimensional. E vamos ver mais para o final ali a questão da análise de semelhança também, ok? Então, antes de entrarmos na questão lá da análise das dimensões, vamos ver aí como é que a aplicação da análise dimensional sobre as equações diferenciais básicas, né, da mecânica dos fluidos, né? Vamos ver como é que é o formato dessas equações na forma adimensional. Então, ele está escrito aí, ó, analisar as equações que governam os escoamentos dos fluidos na forma adimensional nos ajuda a ter uma melhor compreensão da relevância de cada termo das equações diferenciais. E sabendo sobre o grau de relevância dos termos das equações diferenciais, podemos simplificá-las, quando for o caso, né? E obter sua solução por meio de um método que demande menores tempo e custo, né? Ou seja, a gente pode simplificar, né? Isso nos permite simplificar as equações diferenciais. Já viu que se a gente conseguir simplificar as equações diferenciais, a gente pode obter soluções mais rápidas, né, e até talvez soluções exatas, né, das equações diferenciais, né. Então, recordando bem rapidinho, e das equações que a gente já viu, né, as equações básicas aí que governam o movimento dos fluidos. Então, na forma diferencial aí, né. Então, temos ali, em primeiro, a conservação da massa, né, du dx mais du dy igual a zero. Em seguida, ali embaixo, as duas equações de Navier-Stokes, né, que lembrando que as equações de Navier-Stokes é equação da quantidade de movimento, né, ou da segunda lei de Newton, aplicada a fluidos para escoamentos incompressíveis e viscosidade constante, né. Ok? Então, veja que na direção Y, né, tem ali o termo de força de campo, né, certo? Muito bem. Então, essas aí são as equações que a gente já viu, na forma diferencial, né? Então, a análise dimensional pode ser aplicada em cima dessas equações para a gente conseguir entender, né, analisar quais desses termos aí eles são, na prática da análise, irrelevantes, né? E para diferentes condições de escoamento, pode ser que alguns desses termos, dessas equações diferenciais, eles se tornem insignificantes, certo? E aí, então, por meio dessa análise dimensional, a gente pode descobrir isso, quais termos são, de fato, insignificantes, e cancelá-los da equação, de forma que a gente consiga simplificar essa equação e obter uma solução mais simples, né? Muito bem, então como é que a gente pode fazer a simplificação, né? Essa análise dimensional.
Então, olha só, para tornar essas equações adimensionais, dividimos todos os comprimentos por um comprimento de referência, L, né? Por exemplo, se o escoamento, né, for, por exemplo, sobre um escoamento em cima de uma esfera, né, o comprimento de referência é o diâmetro, certo? Então, aquele L ali, ele poderia ser o diâmetro aqui no caso, né, certo? Ou no caso do escoamento sobre uma placa plana, né, essa dimensão L poderia ser o comprimento da placa, certo? Deixa eu ver mais um colega aqui. Então, L poderia ser esse comprimento da placa, né? Todas as velocidades por uma velocidade de referência V infinito, né? A gente já viu alguns outros exemplos também. Eu posso ter um escoamento sobre essa placa plana, né? Só que o escoamento antes, né, anterior, é escoamento uniforme, né? Lembra que o escoamento uniforme, onde não existe variação da velocidade, né? A velocidade uniforme. Então, essa velocidade aqui é o V infinito, né? Então, as velocidades U e V em cima desse, né, o escoamento vai se distorcer, né, em cima desse objeto aqui. Então, vão surgir componentes U e V, né? Então, a gente pode adimensionalizar essas velocidades, dividindo as velocidades U e V por essa velocidade de referência, que é o V infinito, certo? Então, veja que ali, ó, né, dividindo as dimensão x por L, tem o x, vamos ter o x estrela, né? A gente vai ter ali o x estrela. Eita, agora o pessoal está chegando aí. Então, o x estrela, y estrela, né? É a dimensão, a variável adimensional, né? Que é y dividido por L. Velocidade adimensional, U estrela, né? É o Uzinho dividido pela velocidade de referência. Velocidade V estrela, né? Adimensional, a mesma coisa. E temos aqui também a pressão adimensional, esse P estrela, né? Que também podemos pegar aí a pressão, né? A pressão do escoamento e dividir por esta pressão de referência. Lembram da aula passada, que a gente viu o que é pressão estática, pressão de estagnação e pressão dinâmica? Lembre que, então, essa velocidade uniforme de referência que está chegando aqui, né, ela pode ser elevada ao quadrado, multiplicado pela massa específica, e ela compõe, então, a pressão dinâmica, né, ou pelo menos o dobro, né, o dobro da pressão dinâmica. Certo? Então, ou seja, é uma pressão de referência, né? Rho quadrado é uma pressão que pode ser tomada como uma pressão de referência. Então, P estrela seria a nossa pressão adimensional. Ok? Então, agora aqui, ó, isolando ali a variável x, ela fica igual a x estrela vezes L, y igual a, fica igual a x, y igual a y estrela vezes L, e uzinho igual a uzinho estrela vezes V infinito. Certo? Muito bem. Uma vez que nós obtemos ali a relação de variáveis adimensionais, né, com as variáveis reais, então nós podemos agora pegar vamos desenvolver as derivadas, né? Certo? Essas derivadas. Então, primeiro desenvolver as derivadas aí, ó, que compõem as equações básicas do escoamento do fluido, certo? Então, pegando essas relações aqui, aplicando sobre as derivadas, nós vamos ter isso daí, ó. Substituindo ali U, né, por U estrela V infinito, e dentro da derivada a gente substitui também, né, olha, ó, U estrela vezes V infinito, e o X a gente viu que é X estrela vezes L. Né, como V infinito e L são constantes, né, são parâmetros constantes, eles podem sair fora da derivada, né? Então, acaba que esta derivada aqui, ó, né? Que é um termo daquela derivada material que a gente já viu, né? U du dx, na sua forma adimensional, fica nesse formato aqui, né? V infinito quadrado sobre L vezes U estrela, que multiplica D U estrela dx estrela, né? Então, assim, ó,
essa derivada, todo esse parâmetro aqui, no fim das contas, ele é adimensional, né? Então, se vocês forem aí fazer a continha ali, fazer a análise das dimensões, né? Isso aqui vai se cancelar, né? Ok? E a derivada segunda da mesma forma, né? Então, é só substituir dentro das derivadas ali, né? O que a gente já foi desenvolvido aqui no slide anterior. Então, nós vamos obter aqui esse parâmetro, né? Que representa deixa eu dar um F11 aqui. Esse parâmetro que representa aqui a derivada de segunda ordem, né, na forma adimensional. Então, uma vez que desenvolvemos as derivadas, né, isso só representativamente, né, o U deu dx e o D derivada segunda de U em relação a x, né, mas tem as outras derivadas, mas tudo analogamente, né. Então, pegando essas derivadas aí, na forma adimensional e jogando aqui ó, dentro, né, substituindo nas equações básicas, nós vamos obter as equações básicas, né, de mecânica dos fluidos na forma adimensional, né? Então, essas equações estão adimensionalizadas, ok? Então, veja o seguinte, ó, que no caso aqui da conservação da massa, tem V infinito sobre L nesse termo aqui e V infinito sobre L aqui também, e a equação é igual a zero. Então, no fim das contas, nós podemos dividir toda a equação por V infinito sobre L, né? Então, nós vamos cancelar esses dois aqui e vamos simplificar, né? Vai ficar simplificado, né? Veja que tem esses termos, aqui também, nessas equações de Navier-Stokes adimensionalizadas, existem parâmetros comuns aqui, ó. Rho V infinito quadrado sobre L. Tem aqui e não tem aqui. Mas o que dá de fazer? Dá de dividir toda a equação por ρ V infinito ao quadrado sobre L. Né? Mesma coisa aqui na equação aqui de baixo. Só para simplificar, né? Isso que eu estou dizendo é para tentando simplificar um pouco mais a equação. Resultado. Nós vamos resultar nisso daqui, ó, né? Então, aquela equação da conservação da massa aqui, né? Ficou bem simplificada, né? Simplesmente aqui esses parâmetros variáveis estrela aqui, que é adimensional, né? Já as equações de Navier-Stokes, né? Também elas ficaram bem parecidas, né? Só que surgiu aqui, então, esse termo aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, certo? E esse parâmetro aqui, né? E aqui nessa equação na Navier-Stokes na direção y, além desse parâmetro aqui, ó, mi sobre rho vl, surgiu esse outro parâmetro GL sobre V quadrado, certo? A gente vai ver em seguida que esse parâmetro aqui, ó, que surgiu, né, esse grupo de variáveis, ele é o número de Reynolds sobre 1, né? É o inverso do número de Reynolds, certo? E a gente vai ver o seguinte, que o número de Reynolds, ele é um parâmetro dimensional que relaciona os efeitos viscosos e os efeitos de inércia, certo? Então, quer dizer o seguinte, que se, né, um determinado escoamento que a gente está analisando, né, então a gente vem, pega essa equação adimensionalizada, né, e calculamos aqui, por exemplo, pegamos os parâmetros do escoamento, né, essas propriedades do escoamento, a viscosidade, massa específica, velocidade e a dimensão característica, né? E então, qual é a serventia dessas equações na forma adimensional? É justamente esse ponto aqui da análise. E se esse parâmetro aqui, ó, né, mi sobre rho vl, se ele resultar num parâmetro muito pequeno, certo? Então, quer dizer que uma coisa muito pequena, multiplicando essas derivadas aqui, então quer dizer que todo esse termo aqui é um parâmetro, um parâmetro muito pequeno, e ele poderia ser desprezado, né? Veja que isso acontece, por exemplo, quando a velocidade do escoamento é muito alta, né? E, de fato, quando a velocidade dos escoamentos é muito alta, os efeitos de inércias, ele se sobrepõem sobre os efeitos viscosos, né? Então, o efeito da viscosidade acaba ficando muito diminuído, né? Porque esse termo aqui, lembra que essas derivadas segundas, elas estão relacionadas justamente à tensão de cisalhamento, lembra disso?
né, elas representam a força, né, as tensões, né, e as forças desse cisalhamento. Então, quer dizer, se esse parâmetro aqui ele é muito pequeno, quer dizer que essas forças de cisalhamento, a tensão de cisalhamento do escoamento, ele é muito pequeno, ele pode ser desprezado, né? Então, vejo que isso simplifica a equação diferencial, né? Então, essa tipo de análise pode nos dizer que a gente pode cancelar todo esse termo aqui, que envolve derivadas segundas, e podemos tentar, então, fica para resolver só essa equação diferencial que envolve essas derivadas de primeira ordem aqui, né? Ok? Mesma coisa aqui embaixo também, né? Então a gente vai poder fazer essa análise, podemos ver, por exemplo, aqui, né, esse parâmetro GL sobre V quadrado, ele relaciona os efeitos, né, ou as forças gravitacionais e forças de inércia, né? Então, se eu tenho, isso pode nos dizer o seguinte, que os efeitos de inércia na direção Y, eles são muito superiores do que os efeitos gravitacionais, né? Ou seja, pode ser, dependendo do escoamento, que os efeitos gravitacionais, né, na direção Y sejam insignificantes. Então, esse termo poderia ser desprezado também, né? Quais termos a gente pode cancelar e, portanto, simplificar as equações diferenciais para a solução do problema. Ok, pessoal, mas só para vocês terem uma ideia aqui, né, que essa adimensionalização ela pode ser aplicada sobre as equações diferenciais que descrevem o movimento dos fluidos, ok? Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente vai cair naquela situação que a gente já comentou, né? Ou a gente vai cair em situações muito simplificadas, que poderia ter a solução analítica, ou mesmo com o cancelamento de algumas derivadas, de alguns termos, nós cairíamos ainda na situação de ter que resolver as equações por meio de métodos numéricos e computacionais, né? Mas então é só um ponto de vista aí que o que deve fazer nessa análise dimensional, certo? Muito bem, só que agora, então, nós vamos entrar em um outro âmbito da análise dimensional, que talvez é o que mais nos interessa aqui, tá? Que é a análise dimensional que nos permite realizar experimentos de laboratório e definir relações entre variáveis, certo? Então, essa análise dimensional que a gente vai ver daqui por diante, a partir desses slides, é o que mais se usa aí para análise fluidodinâmica experimental, certo? Então, porque essa análise dimensional, ela permite, né, por meio de análise de modelos de semelhança, que a gente vai ver no final da aula aqui, nos permite reduzir tempo de desenvolvimento de um equipamento, de um produto, né? Certo? A gente vai ver isso ao longo da aula aí, tá? Mas, então, assim, e também, né, além dessa questão de análise de semelhança, desenvolvimento de projetos, de produtos, a análise dimensional também nos permite criar relações matemáticas para fenômenos muito complexos, certo? Porque tem fenômenos, né, por exemplo, todas essas equações diferenciais aqui que a gente viu, né, certo? Que a gente conhece aqui, elas descrevem escoamentos comportados, né? Então, do jeito que elas estão aí, elas descrevem principalmente os escoamentos laminares, né? Que é aquele escoamento que ocorre em lâminas, tá? Nós já comentamos aqui na aula, né? Sobre os dois regimes de escoamento, né? Os escoamentos laminares e o escoamento turbulento, certo? De qualquer forma, a partir da outra aula também a gente vai ver bem mais a fundo essa questão dos escoamentos laminares e turbulentos, tá? Mas a questão é essa, que essas equações aqui, elas descrevem um escoamento comportado, que é bastante, né, uma vez que se consiga resolver essas equações diferenciais, é um escoamento que é totalmente previsível, né? Ou seja, que é o campo de velocidades, né, que a gente sempre vem falando aí. Se a gente conhece a função do campo de velocidades, nós descrevemos todo o escoamento.
né? E é o escoamento comportado. Só que tudo isso que eu estou falando de escoamento comportado, a gente está falando dos escoamentos em regime laminar. Só que boa parte dos escoamentos aí na praça, na natureza, aí nas aplicações, são escoamentos turbulentos, certo? Então, é possível analisar os escoamentos turbulentos com essas equações, mas elas precisam ser mexidas, né? Não exatamente do jeito que está aí, certo? A análise de escoamentos turbulentos é uma análise um pouco mais complexa, né? Quando parte para o uso dessas equações aí, certo? E essas equações elas precisam ser modificadas aí para que a gente consiga analisar os escoamentos turbulentos. Por que isso? Porque os escoamentos turbulentos são escoamentos complexos, bastante complexos, certo? Então, uma alternativa para a análise dos escoamentos turbulentos, já que são escoamentos bem complexos, né, é justamente o emprego da análise dimensional, certo? Inclusive aqui, né, tem esse desenho aqui, né, de um escoamento em cima de uma esfera, né, escoamento de laboratório, né, um ensaio de laboratório. Então aqui tem o escoamento laminar. Veja, o escoamento laminar ele é comportado, né, até essa linha, né, veja que tem uma linha branca vertical aqui, né, depois dessa linha branca vertical, veja que o escoamento ele já fica um pouco mais bagunçado, né? Mas ainda assim ele tem um certo comportamento, né? Tem esses vórtices aqui que são gerados, e esses vórtices eles têm uma periodicidade, né? Eles são, de certa forma, até previsíveis, né? Mas aqui embaixo, né? Então, quando no escoamento turbulento, veja que veja que essa linha branca, né? Que seria essa linha branca representaria o final, o descolamento da camada limite. E camada limite também nós vamos falar a partir do capítulo 8, tá? Porque onde a gente faz a análise dos escoamentos viscosos, né? No capítulo 6 nós vimos os escoamentos não viscosos, né? Os escoamentos não viscosos não têm geração de camada limite. Mas a partir do capítulo 8 nós vamos ver os escoamentos viscosos, onde existe a ocorrência desse fenômeno chamado camada limite, tá? Então veja que aqui, ó, essa linha branca e vertical, ela representa o descolamento da camada limite, né, em cima desse objeto aqui. E veja que tanto antes como depois dessa linha, né, da camada limite, o escoamento ele é turbulento, ele é complexo, ele é bagunçado, né, certo? Na verdade, assim, o escoamento turbulento ele é bagunçado dentro dele, daquela região, né, mas dentro de certos limites, existe uma certa ordem, vamos dizer assim, né, nesses escoamentos, ok? Mas, de qualquer forma, assim, quando a gente está falando a gente já viu nos capítulos anteriores de mecânica dos fluidos, né, quando nós estamos fazendo a análise de escoamento de fluidos, em muitas situações estamos interessados nas forças, né, nas forças que surgem devido a estes escoamentos, certo? Então, a análise dimensional nos permite determinar as forças que surgem a partir dos escoamentos, laminar ou turbulento, né? Principalmente turbulento, em cima de geometrias as mais diversas, né? Porque quanto mais complexa é a geometria, ela vai gerar complexidades no escoamento, tá? Então a questão é essa, né, o que tem que ficar gravado para vocês é isso. A análise dimensional é uma técnica, né, matemática e experimental também, que nos permite desenvolver equações, relações entre variáveis, né, a partir de uma etapa teórica, né, de desenvolvimento de parâmetros e em um segundo momento de experimentos, né, de testes experimentais que nos permitem, então, fazer a correção dos coeficientes que relacionam esses parâmetros aí, tá? Então, ou seja, a análise dimensional é uma ferramenta importantíssima para o engenheiro, uma ferramenta muito versátil, uma ferramenta muito poderosa na mão do engenheiro, certo?
porque nos permite desenvolver modelos matemáticos para fenômenos complexos. Tá? Talvez esse é o principal que você precisa entender. A análise dimensional é uma ferramenta de engenharia que nos permite desenvolver modelos matemáticos para fenômenos complexos, certo? É uma ferramenta muito poderosa. E outra coisa, é uma aplicação da análise dimensional, ela é universal, ela não é só na mecânica dos fluidos, né? Os livros, em geral, de mecânica dos fluidos trazem um capítulo inteiro dedicado à análise dimensional, porque no campo da mecânica dos fluidos, a maior parte dos escoamentos são fenômenos complexos. Então, a análise dimensional é muito utilizada na mecânica dos fluidos, certo? Mas ela não se restringe à mecânica dos fluidos. Ela pode ser aplicada na mecânica dos sólidos, em projetos mecânicos, fenômenos que envolvem fenômenos químicos, transferência de calor. Na próxima disciplina, no semestre que vem, que a gente vai fazer transferência de calor, nós vamos ver que aplica-se muito a análise dimensional na análise de transferência de calor, fenômenos químicos, fenômenos biológicos, fenômenos astrofísicos, a astrofísica usa isso aí, certo? Então, onde envolve física, química, biologia, engenharia, pode ser aplicada a análise dimensional, ok? Muito bem. Então, pessoal, até aí tudo certo? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo? Então, vamos em frente. Muito bem. Então, assim, qual é o objetivo da análise dimensional? Como eu falei, ela nos permite desenvolver modelos matemáticos que descrevem um fenômeno. Então, o objetivo da análise dimensional é essa, é chegarmos a uma função, né? O que é um modelo matemático? Uma função, né? No caso aqui, ó, uma função f, né? Que é uma que é força, no caso aqui, né? A força, que é uma função de outras variáveis, né? Então, veja, quando a gente vai definir essas variáveis, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento físico do problema, certo? Esse é o ponto de partida. Qualquer engenheiro, qualquer investigador que vai fazer uma análise dimensional, ele tem que ter um conhecimento mínimo do fenômeno que ele está analisando, né? Então, neste caso aqui, né, nesse caso específico, qual é o objetivo? É desenvolver uma equação, né, que nos permita calcular a força de arrasto, né? Então, tem essa esfera aqui, essa esfera está submetida a um escoamento, né? Então, esse escoamento ele vai gerar uma força de arrasto em cima dessa esfera. E como é que a gente calcula essa força? Isso é muito importante, né? Toda análise de aerodinâmica, hidrodinâmica, né? Então, tudo o objetivo principal é saber calcular a força, né, que se desenvolve em cima desse objeto devido ao escoamento, certo? Então, como a gente tem o mínimo de conhecimento dessa física, desse fenômeno, a gente vai dizer, assim, primeira pergunta, quais são as variáveis envolvidas neste fenômeno? Bom, primeira variável que eu tenho interesse, que eu quero descobrir, é força, é a primeira variável. Mas quais são as outras variáveis que estão envolvidas nesse fenômeno aqui? Bom, se é uma esfera, ela tem um diâmetro, então lá o diâmetro é uma variável. É um escoamento que tem uma velocidade, né? Admitimos que o escoamento está vindo aqui com a velocidade uniforme v, né? Então essa velocidade, ela vai, né, intuitivamente todo mundo sabe disso. Quanto maior a velocidade, maior é a força, né? Todo mundo já colocou a mão para fora da janela do carro, o carro na estrada, né? A gente bota a mão para fora da janela, a gente sente a força, né, da pressão aerodinâmica na nossa mão, para a força de arrasto aerodinâmico. Então, quanto maior a velocidade, maior a força. A massa específica, né? Veja,
se eu estou né, sentindo o vento na minha mão, né, o vento tem uma massa específica, né? Agora, se eu coloco a minha mão dentro da água, né, na correnteza de um rio, né, é a mesma coisa, é uma força de arrasto hidrodinâmico, só que o que está envolvido ali é a água, portanto, a massa específica é outra. E também, né, duas propriedades dos fluidos, né, a massa específica e a viscosidade, mesma coisa. O ar tem uma viscosidade, a água tem outra viscosidade, né? Então, poderíamos resumir aí as variáveis envolvidas nessas aí, né? A força de arrasto, ela é uma função, ela depende do diâmetro da esfera, da velocidade, da massa específica e da viscosidade, certo? A gente vai ver logo em seguida que aplicando a análise dimensional, nós vamos chegar em dois parâmetros adimensionais para este fenômeno com essas variáveis, né? Vai ter esse parâmetro aqui adimensional, f sobre ρv quadrado d quadrado, né? E esse outro aqui que é ρvd sobre μ. Né? Se a gente for fazer análise das dimensões dessas variáveis, a gente vai ver que todas as dimensões vão se cancelar. Né? Portanto, a unidade deste parâmetro todo aqui é 1. A unidade deste parâmetro todo aqui é 1. Ou seja, se é 1, quer dizer que ele é adimensional, ele não tem dimensão. Certo? Não tem dimensão. E veja que já foi posto aqui, né, uma relação entre esses dois parâmetros adimensionais, né? Veja que esse parâmetro aqui, ó, da esquerda, ele é igual, ele é uma função deste outro parâmetro aqui, ó. Ele é uma função deste outro parâmetro aqui. Ok? Então, temos uma primeira arranjo das variáveis aí, né? Certo? Então, o que a gente precisaria fazer agora seria descobrir de que forma que eles se relacionam, né? Esses dois parâmetros aqui, né? Como que eles se relacionam, né? Muito bem. E como que é feita essa relação aí, né? Por meio de experimentos, por meio, né, da análise experimental, certo? Então, são os resultados de ensaio de laboratório que vão nos dizer qual é o formato dessa relação entre esses dois parâmetros adimensionais, certo? Então, o que o pessoal fez? O pessoal pegou lá no laboratório, pegou essa esfera, né, colocou ali dentro de um duto que tinha um determinado escoamento, a velocidade, né, com a velocidade, certo? Então o pessoal conseguia, né, porque no laboratório é isso, você vai precisar medir, né, vai precisar medir coisas, né. Então nesse caso ali do laboratório, o que o pessoal mediu? Bom, a massa específica e o μ, a viscosidade, são propriedades do fluido, que a gente pode pegar num livro de mecânica dos fluidos ou de termodinâmica, certo? Que são funções, esses dois parâmetros aqui são propriedades termofísicas que dependem da pressão e temperatura, né? Certo? Então, lá no livro de termodinâmica, ou mesmo de mecânica dos fluidos, a gente pega o valor dessas duas propriedades, massa específica e viscosidade. Só que o diâmetro é fácil, né? Pega um paquímetro, uma régua, um paquímetro e mede o diâmetro da esfera, tranquilo. Só que durante o experimento, sobraram essas duas variáveis aqui para serem medidas e determinadas, que é a velocidade, né? Velocidade de escoamento e a força, né? Então, isso aqui ele tá sendo ensaiado em uma bancada de testes, certo? E essa bancada de testes, ela vai ter que ter lá um medidor de vazão, né? E esse medidor de vazão, por meio da medição da vazão, nós podemos calcular a velocidade do escoamento que está chegando aqui, certo? Então, lá na bancada de ensaios vai ter que ter um medidor de vazão. E a força, né? Então, veja que essa esfera, ela está sendo sustentada por uma haste, estão vendo ali? Essa haste aqui, ela vai ter que estar acoplada a um transdutor de força, né? Uma célula de carga, um transdutor de força, certo? Então, ao longo do experimento, velocidade e força deverão ser medidas, certo? Deverão ser medidas. Uma vez, então, que nós temos, né, ao longo do experimento, né,
todas as variáveis determinadas e medidas, então nós vamos calcular esses dois parâmetros adimensionais. E foi isso que o pessoal fez aqui, ó, né? Então o pessoal ensaiou lá na bancada de teste, né? E veja o que o pessoal fez. Essa bancada de teste, ela tem que ter uma variável de controle, né? E no caso, a variável de controle, que pode ser modificada e controlada, é a velocidade. Então, o pessoal ficou mexendo na velocidade do escoamento, né? Então, veja que o pessoal ficou mexendo na velocidade do escoamento, e aí ficou calculando, né? Calculou esse parâmetro aqui, adimensional, né? E veja que eles fizeram isso para uma larga faixa de valores de velocidade, né? E desse parâmetro aqui, ó. Que esse parâmetro aqui é o número de Reynolds, tá? Nós vamos ver em seguida. O ρVd sobre μ é o chamado número de Reynolds. Então veja que eles ensaiaram aqui, fizeram o teste por uma larga faixa de número de Reynolds, certo? Olha que interessante o que aconteceu. Né? Cada pontinho desse é uma condição de escoamento. O pessoal foi lá, mediu velocidade e força, né? E calculou os parâmetros. Então o pessoal estava medindo ao mesmo tempo que media a velocidade, media também a força, e com força e as outras variáveis, calculou esse outro parâmetro adimensional aqui, ó, certo? Então, a partir desse diagrama, né, que é obtido totalmente de modo experimental, isso aqui, esse diagrama está mostrando que existe uma relação, né, ou uma correlação entre este parâmetro adimensional aqui, que é o número de Reynolds, e este outro parâmetro adimensional que tem a força envolvida, certo? Então, veja, lembra lá da aula de estatística que vocês fizeram? No final da disciplina de estatística, lembra que vocês viram a professora Vilma, né, que deu para vocês a disciplina, não tinha parte lá de regressão de dados, né, onde você tem uma nuvem de pontos, né, de dados experimentais, que são plotados nesses eixos aí. Então, a partir desse diagrama, né, de um diagrama, né, de dados experimentais, é possível ajustar uma curva, né, ajustar uma equação, né, né, aplicar uma equação, um modelo de equação, e ajustar os parâmetros, né, os coeficientes desse modelo matemático. Então, esse modelo matemático com os coeficientes ajustados é o que vai relacionar esses dois parâmetros ali, certo? Estão entendendo isso? Então, a relação, ó, esse f aqui, né, que é um f, é uma função genérica do jeito que está aqui, né, mas essa função, ela vai ser ajustada, né, em cima desses dados experimentais, aqui, certo? E veja bem o seguinte, veja a física do fenômeno aí, pessoal. Veja que a força varia bastante, né? Varia muito com a variação do número de Reynolds, certo? Ele tem uma forte correlação, né? Existe uma forte correlação, né? Certo? E pelo fato, né, de todos esses pontinhos experimentais estarem em cima, né, estarem bem, não estarem pouco dispersos, né? Isso é um outro indicativo de que existe uma boa correlação entre esses dois parâmetros aí. Certo? Ok, pessoal? Então veja que a partir de análise dimensional, tem uma etapa teórica, que é a formação dos parâmetros adimensionais, e tem uma outra etapa que é experimental, né? Que é onde vai se permitir relacionar esses parâmetros aí, né? Então, nós temos um parâmetro adimensional que envolve a força e outro parâmetro adimensional que envolve a velocidade lá dentro, certo? Então, a gente pode relacionar essa, né, força com velocidade. Mas o mais interessante de tudo isso, pessoal, sabe o que é? Que vocês poderiam perguntar, né? Tá, mas por que simplesmente não criei uma correlação direta entre força e velocidade? Porque nesse eixo aqui, ó, vertical, não tinha só força? Porque nesse eixo vertical, horizontal, não teria só velocidade? Seria bem mais simples, né? É verdade, seria bem mais simples.
O problema de você fazer isso é o seguinte, que isso que você iria ajustar, essa relação, ele valeria única e exclusivamente para este seu experimento. Ele seria, essa relação que resultante seria válida somente para esta esfera, para este fluido, para estas velocidades envolvidas, certo? Então, assim, ficaria muito limitada a sua correlação, né? Essa sua relação matemática, essa função que relacionaria função e velocidade, certo? A grande vantagem de criar os parâmetros adimensionais e depois achar a função que relaciona os dois parâmetros adimensionais é que esse tipo de análise aí agora ele é universal, certo? Ele é universal. Esse é o grande vantagem do parâmetro da análise dimensional. É que esse modelo que a gente está vendo aqui, ó, essa curva ajustada aqui, ó, ele vale para qualquer escoamento em torno de uma esfera, né? Essa relação pode ser usada para calcular a força de arrasto de qualquer escoamento em torno de uma esfera. Não interessa se a esfera é desse tamanho, é uma bola de ping-pong, se é uma bola de basquete ou se é uma bola do tamanho de uma casa. Não interessa, porque a análise é adimensional. Não interessa se o fluido é água, se é ar, se é óleo, não interessa. Contanto que seja um fluido newtoniano, pode ser qualquer fluido, certo? Então, principalmente isso, né? Pode ser qualquer fluido, pode ser qualquer dimensão, certo? Então, a análise, ou seja, uma correlação universal, certo? Universal. Tanto que se vocês um dia forem fazer algum experimento, algum projeto que precisa descobrir qual que é a força de arrasto em cima de uma esfera, não precisa vocês fazer um novo experimento para descobrir isso. É só pegar essas equações aí, ó, certo? Só pegar esse diagrama aí, né? No caso de... veja que o diagrama ele substitui uma equação, né? É só você vir aqui, ó, né? Calcula o número de Reynolds lá do teu escoamento. Deu tanto aqui, ó, deu 4... deu 400 aqui o meu número de Reynolds. Então, tu vem aqui, sobe aqui, bateu na curva e vai pegar o valor 2 aqui, ó, o valor 2 de todo esse parâmetro. E aí tu pega e calcula a força, certo? Então, essa análise aqui, ela é universal. Esse é o grande benefício da análise dimensional, tá? Ele não depende das dimensões das variáveis, ok? Muito bem. Então, o que agora, a gente vai aprender agora é como construir, como criar esses parâmetros adimensionais, certo? Pessoal, até aqui, tudo certo? Estão entendendo? Estão me escutando? Sim, senhor, professor. Tá tudo legal. Então, beleza. Então, vamos em frente. Então, agora nós vamos ver como é que nós, né? Então, agora vamos, assim, nós temos um novo fenômeno, um fenômeno que não tem nos livros, né? Eu preciso estudar um fenômeno, descobrir a relação entre as variáveis que estão presentes num fenômeno que não tem esse fenômeno, né? Ou até eu preciso calcular a força de arrasto, né, de um objeto, só que não é uma esfera. Não é uma esfera. Eu preciso calcular a força de arrasto em cima desse negócio aqui, desse ampulheta, né? Certo? Qual é a força de arrasto? Não sei, não tem no livro essa geometria. Então eu vou ter que fazer um experimento e criar a correlação, né? Certo? Veja que os parâmetros adimensionais para determinar a força de arrasto aqui vão ser esses mesmos aí, ó. Né? Só que em vez de diâmetro, a gente vai pegar essa dimensão aqui, por exemplo, né? Pegar essa dimensão inteira aqui, ó. Né? Se o escoamento vier né, nessa direção, eu vou pegar esse L aqui, né? Por exemplo, né? Só que daí a curva de correlação vai ser diferente, né? Os parâmetros podem ser os mesmos,
Só que essa curva aqui vai ser diferente, ela vai entortar, não vai ser igual essa que está no slide aqui não, certo? Então, mas pode ser outros tipos de parâmetros. Por exemplo, depois eu vou recomendar para vocês alguns exercícios que tem no livro, e um exercício interessante ali que ele pede no livro é fazer análise dimensional de uma explosão, certo? Explosão, de uma dinamite, né? Porque veja, uma explosão é um fenômeno bastante complexo e inclusive envolve uma reação química, certo? Então é possível pegar lá, sei lá, energia química que tem dentro de uma dinamite, por exemplo, né? E saber qual é o raio de impacto, qual é a força de impacto 1 quilômetro de distância, né? Ou em função da distância, talvez, qual é a força de impacto ao longo da distância, ao longo do raio, né? Do raio de expansão dessa onda de choque da explosão, certo? É um fenômeno complexo. Como que a gente vai medir isso? Veja que não é um negócio simples, né? Medir a força de impacto de uma explosão, né? De uma carga de dinamite, certo? É complexo. Se é um fenômeno complexo, podemos analisar à luz da análise dimensional, certo? E tem um exemplo do livro que ele pede isso, é bem interessante. Depois vocês podem ver isso aí. Então, só que veja, então esse é um fenômeno que não é força de arrasto, é bem diferente, né? Mas nós vamos precisar criar parâmetros adimensionais, né? E aí depois de criado parâmetros adimensionais, um parâmetro que envolve a força, outro parâmetro que envolve a distância ao longo do ponto de explosão. Dentro de algum parâmetro vai ter que ter ali a carga, né? Carga química, a energia química, né? Certo? Só que daí vai ter que testar, né? Vai ter que se fazer um experimento, né, de detonar alguma coisa aí, uma pólvora, uma dinamite, ou sei lá, alguma coisa, e medir, achar alguma forma, né, como é que eu poderia medir força, ou pressão, talvez, né, pressão do ar, deslocamento, não sei. Aí teria que bolar formas aí, né, envolver, e veja que conforme eu for medir essas forças envolvidas, né, eu vou ter que injetar esses parâmetros que eu vou medir dentro dos grupos adimensionais, certo? E vários outros, né? São os fenômenos mais diversos aí que podem ser analisados, né? Com análise dimensional, né? Muito bem. Então, como é que a gente cria os parâmetros adimensionais? Então, é através do teorema de Pi de Buckingham, né? Então, olha ali, ó. Tendo uma função f, né? Uma força ali no caso, né, que a gente já viu, né? Que é f de d, rho, mi e v, especificada a partir de uma teoria ou experiência do investigador, né? E como eu falei, né? Então, para a gente poder determinar quais variáveis estão envolvidas, nós vamos ter que ter um mínimo de conhecimento do fenômeno, né? Que nem o exemplo da explosão. A gente vai ter que ter um mínimo de conhecimento. Quais são as variáveis envolvidas no fenômeno da explosão, né? Certo? Tem que ter um mínimo de conhecimento, para a gente poder, pelo menos, levantar quais são as variáveis envolvidas, né? Aqui, ó. Mais formalmente, escrevemos, né, essa função G, né? Veja que agora a função G, ela é função da força, diâmetro, ρ, mi e v. Né? Veja que a força foi para dentro dessa outra função aqui, ó. E essa função G, que engloba, que é a função de todas as variáveis, ela é igual a zero, essa função. Em que G é uma função não especificada, diferente de F. O teorema Pi de Buckingham declara que podemos transformar uma relação entre n parâmetros da forma G, que é a função de Q1, Q2 até Qn igual a zero, em uma relação correspondente entre n menos m parâmetros adimensionais π. Isso aqui é a letra grega maiúscula π, né? Π grego maiúsculo, tá ok? Então, nós podemos ter nós vamos ter n menos m parâmetros adimensionais na forma, né?
Então, essa função G maiúsculo, né, G de π1, π2 até πn menos m, igual a zero, né, e podemos transformar de volta aqui, né, deixar em função aqui, ó, π1, que é a função, né, de π2 e até pn menos m, certo? Então, bom, veja que isso aqui é bem genérico, né, só isso aqui vem lá da álgebra, né, ou só formalismo matemático, né, para dizer como é que se desenrola o teorema, né, mas para nós aqui a gente vai ver aqui em seguida o passo a passo, né. Em que M, né, só é importante saber aqui, ó, o que é, porque veja, dependendo do número de variáveis, nós vamos ter um determinado número de grupos adimensionais. E os grupos adimensionais são os πs, né? Cada π maiúsculo daquele é um grupo adimensional, tá? Como o número de reinos ali, por exemplo, né? Então veja ali, ó. Então, em que M é normalmente o número mínimo R de dimensões, né? O número mínimo de dimensões independentes, né? Quais dimensões? Massa, comprimento e tempo, tá? Aqui na mecânica dos fluidos, nós vamos trabalhar basicamente com 3 dimensões básicas, dimensões primárias, né? Massa, comprimento e tempo. Então, o nosso M vai ser sempre 3, o número igual a 3, tá? É requerido para definir as dimensões de todos os parâmetros, né? Q1, Q2, tá? Muito bem, vai ver isso aí. Por exemplo, então, ali, né? A função G de f de ρ mi v igual a zero, né? Ou f, tá, tudo bem. Então, olha, ó, no caso da força de arrasto, seria isso daqui, né? Essa função, né? Função G, que é a função desse grupo adimensional, e deste grupo adimensional igual a zero, ou o f, né? Esse grupo adimensional aqui pode ser para fora, né? E ele ficar em função do outro parâmetro adimensional. Tá? Bom, isso aqui é só um formalismo, né? Formalismo matemático para a gente ter ideia da origem do que diz o teorema, né? Mas o que interessa para nós é o passo a passo que a gente vai ver. Só comentando aqui também, né, que os n menos m, o que é n? É o número de variáveis, tá? Então, número de variáveis, n, menos o número de dimensões primárias, m, né? Então, n menos m vai ser o número de parâmetros π que vão surgir dessa análise. E esses parâmetros são independentes. Um parâmetro π não é independente se pode ser formado a partir de qualquer combinação de outros parâmetros π, né? Por exemplo, então assim, uma vez que se formou os parâmetros adimensionais π, né, vários πs, esses parâmetros podem ser, pode se descobrir uma relação, né, uma interdependência entre eles, tá? Mas a gente não vai entrar nesse campo aqui. Nós vamos trabalhar aqui com parâmetros independentes, tá? Existem diversos métodos para determinar os parâmetros adimensionais. Um procedimento detalhado é apresentado na próxima sessão. Então, nós vamos ver esse procedimento aqui, né, para como desenvolver os parâmetros. Tá, estão me ouvindo certo, né? Deu um barulho aqui, eu achei que tinha caído. Não. Vamos em frente. Então, olha só, como é que é o nosso passo a passo aí para desenvolver esses parâmetros adimensionais? Os 6 passos listados a seguir, que podem parecer um pouco abstratos, são, na verdade, fáceis de fazer. Delineiam um procedimento recomendado para determinar os parâmetros π. Primeiro passo, liste todos os parâmetros dimensionais envolvidos, né, que são as variáveis, né? Selecione um conjunto de dimensões fundamentais primárias. Como eu falei, né, aqui na mecânica dos fluidos, nós sempre vamos trabalhar com massa, comprimento e tempo, né? M, L e T.
Terceiro passo, liste as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Tá? Nós vamos ter o exemplo em seguida, vocês vão ficar vendo, entender direitinho. Quarto passo, selecione da lista um conjunto R de parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias. Quinto, forme equações dimensionais combinando os parâmetros selecionados no passo 4 com cada um dos outros parâmetros remanescentes, um de cada vez, a fim de formar grupos dimensionais. Certifique-se de que cada grupo obtido é adimensional. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu F11 aqui. Então, ó, pessoal, vamos ver o exemplo lá do livro, exemplo 7.1, tá? E o que ele pede? Justamente como é que chegamos àqueles dois grupos adimensionais ali do fenômeno da força de arrasto sobre uma esfera, né? Então, esse é o exemplo. Como é que chegamos naqueles dois parâmetros adimensionais, tá? Então, essa 1, 2, 3 aqui é o passo a passo que a gente viu anteriormente, né? Então, o primeiro passo, definir quais os parâmetros estão envolvidos. Então, temos 5 variáveis aí, ó, né? Força, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Então, olha, ó, o N é igual a 5 parâmetros dimensionais. Selecione as dimensões primárias. Então, a gente vai ver que dentro desses parâmetros, né, as unidades, né, as unidades dessas variáveis, desses parâmetros, são formadas por massa, comprimento e tempo, né? E aí aqui, então a gente escreve as unidades, né, em termos das suas dimensões. Então, por exemplo, força, né, força, veja que é massa vezes aceleração, né? Então tá aqui, ó, m, que é a massa, dimensão massa. O que é a aceleração? É metro por segundo ao quadrado, né? Então quer dizer que é dimensão, comprimento por tempo ao quadrado. Então tá aqui, ó. Não sei se dá de ver direito ali, né? Mas tem o t ao quadrado ali, ó, o tempo ao quadrado ali embaixo. Massa, comprimento sobre tempo ao quadrado. Velocidade, metros por segundo, quer dizer que é comprimento por tempo, tá ali, ó. Velocidade, comprimento por tempo. Diâmetro, comprimento. A massa específica é massa por metro cúbico. Então, quer dizer que é massa dividido por comprimento ao cubo, né? E a viscosidade é massa por comprimento vezes tempo, certo? Então, isso aqui a gente coloca as dimensões, né? As unidades em função das dimensões primárias, ok? Então, nós temos, como temos 3 dimensões primárias, né? Então, o m é igual a 3. Quarto passo, né? Selecione como parâmetros repetentes, né? Então, assim, ó, como só temos 3 dimensões primárias, né? Aquele Rzinho ali é igual a 3, nós precisamos selecionar 3 dimensões que vão se repetir. A gente pode escolher qualquer uma, tá? Mas o autor do livro já escolheu ali que os parâmetros que vão ser repetidos dentro dos grupos adimensionais é o ρ, o v e o d, certo? Quinto passo. Então, o resultado ali, ó, n menos m é igual a 2, quer dizer que vão ser formados 2 grupos adimensionais, tá? Formando as equações dimensionais obtemos. Então, olha só. Então, primeiro nós vamos ter um π1 e um π2, certo? O π1 vai ser formado por... Então, veja, nós temos 5 variáveis. 5 variáveis. Sendo que o m, né, é igual a 3. Então, esses 3 variáveis vão estar dentro do π1 e dentro do π2, certo? Sobrou essas 2 variáveis. Então, uma variável vai estar dentro do π1 e a outra variável vai estar dentro do π2. Então,
um grupo adimensional π1, né, vai ter as 3 variáveis, que foi ele que a gente escolheu para repetir, mais essa outra variável. E o outro grupo, o π2, vai ter de novo as 3 variáveis e a outra variável, né? Então, no caso aqui, o π1 é formado por força e ρVd, certo? Então, olha só como é que a gente vai... Como é que é o procedimento para descobrir... Porque, veja, para que o parâmetro ele se torne adimensional, nós vamos ter que fazer um arranjo das variáveis, né? Se ela vai ficar no numerador, o denominador, e qual é a potência dessas variáveis para que, no final, quando a gente faça a análise das dimensões, todas elas se cancelem, né? Então, como é que é esse procedimento? Então, o π1 é formado por ρ elevado a A, velocidade elevado a B, diâmetro elevado a C, vezes a força, F, certo? Então, agora a gente pega o ρ e coloca, entre parênteses, as dimensões do ρ. M sobre L ao cubo, elevado a A. Velocidade, L sobre T, elevado a B. Diâmetro, L elevado a C, multiplicado pela força. Quais as dimensões da força? Massa, comprimento e tempo ao quadrado. Certo? Tudo isso daqui deve ser igual a massa elevado a zero, comprimento elevado a zero e tempo elevado a zero, certo? Então, olha só, por quê? Porque o grupo adimensional no final, todas essas dimensões devem ser elevadas a zero. A gente sabe, né? Qualquer variável, qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, m elevado a zero é 1, L elevado a zero é 1, tempo elevado a zero é 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, certo? Então, essa relação aqui vai nos permitir determinar as potências das variáveis, potência A, potência B e potência C, que resultarão nas dimensões primárias, todas canceladas, certo? Então, veja, essa montagem aqui, ó, vai resultar num sistema de equações lineares, um sisteminha de equação linear. Então, aqui, ó, vamos montar a equação para massa, para dimensão massa. Então, olha lá, no primeiro aqui, ó, então aqui é 1, né, A, aliás, aqui a massa está elevado à potência A, então é A. Essa aqui, nessa segunda variável, não tem a massa, né? Então não aparece. Dimensão, essa outra aqui também não tem massa. Só tem esse outro parâmetro aqui que massa está elevado a 1. Então fica A mais 1, que é igual a 0. Sempre vai ser igual a 0, porque do outro lado da igualdade, a massa está elevado a 0, potência 0. Para a dimensão L, comprimento, dimensão comprimento. Veja que aqui, ó, nesse primeiro parâmetro, o comprimento tá embaixo, no denominador aqui, né? Então é menos 3, né? Jogando ele para cima aqui, menos 3A. Menos 3A. Nessa outra parâmetro, o comprimento é 1 multiplicado por B, então é B, né? Então fica montando, né? Toda a equação fica para a dimensão comprimento. Menos 3A mais B mais C, olha ali, C, mais 1, que é igual a 0. E para a dimensão tempo, né? Então só tem ali, ó, no meio, menos B, menos 2, que é igual a 0. Então agora a gente pode resolver, né? Temos 3 equações, 3 incógnitas. A gente resolve esse sisteminha de equação linear e obtemos os coeficientes A, B e C, né? Então agora substituindo aqui, ó, né? Nos grupos aqui, ó, dentro desse grupo aqui, né? ρA, VB, DC vezes F, vai resultar aqui, ó, né? Substituindo ali, vai resultar no parâmetro π1, que é igual a F sobre ρ, V quadrado, D quadrado. Certo, pessoal? Viu? Veja que é relativamente simples, né? É preciso tomar cuidado para não confundir as etapas, né? Não pular etapas e na hora de montar essa equação, esse sisteminha de equação linear aqui,
tem que tomar o cuidado para não colocar sinal errado, para não colocar uma potência errada, certo? É só uma questão de atenção, mas veja que não tem muito segredo, né? Certo? Então esse é o π1, né? E o π2, então, vamos ver ali que ele vai ser formado pelos 3 parâmetros que se repetem, ρ, v, d, e o outro parâmetro lá, que ficou de fora, que é a viscosidade. Olha ali, ó. Então, o π2 é ρ, v, d, mi. Agora, em vez da força, é o mi, né? E aí, damos outras potências ali, ó. Agora, a potência D, E, F, né? E, ó, de novo, ó, do outro lado da igualdade, as dimensões primárias elevado a zero. Mesma coisa, ó, montando o sisteminha de equação linear, ali, ó, para a massa, como é que fica? Ali, ó. Então, D mais, ó, aqui não tem massa, mais 1 igual a zero. Para a dimensão comprimento, menos 3D, menos 3D mais E mais F menos 1, que é igual a zero. E para a dimensão tempo, então é menos E menos 1 igual a zero. Né? E resolvendo o sisteminha de equações, vai dar ali, ó, D que é igual a menos 1, F que é igual a menos 1 e E que é igual a menos 1. Agora, substituindo aqui, ó, né, o D, E e F, resulta aqui, ó, no π2, né, que é mi sobre ρ, v, d. Mi sobre ρ, v, d. Certo? Então, temos aí, ó, os 2 parâmetros adimensionais, né? E aí, a última etapa, o que que é? É verificar, e a prova real, né? Só fazer a prova real, né? Então, substitui-se aqui as dimensões para cada parâmetro, né? No formato aqui do grupo adimensional, e aí verifica lá se realmente todas as unidades, todas as dimensões vão se cancelar e vão resultar em dimensão igual a 1, né? Ou seja, adimensional. Né? Então, aqui se verificou-se que o resultado é igual a 1, quer dizer que, de fato, os parâmetros são adimensionais. Certo? E aí, a próxima etapa, então, foram formadas, nesse caso, né, para esse número de variáveis que foram levantadas, que está envolvida no fenômeno, que são 5 variáveis, resultou em 2 parâmetros adimensionais, e a próxima etapa, então, é de laboratório, né? Teria que aí, desenvolver uma bancada de teste, né, onde a gente precisa medir a velocidade e controlar a velocidade do escoamento, né, para poder ter uma faixa de operação e medir a força de arrasto, certo? Então, e aí, então, a relação entre os 2 parâmetros é obtida de forma experimental. Certo? Mas então, essa aqui é a metodologia para desenvolver os grupos adimensionais, os PIs, né? Lá no livro, pessoal, tem outros 2 exemplos que eu recomendo depois vocês estudarem, dar uma lida, né? Para ver, né? Como que... para fixar aí como é que todo esse procedimento, né? Para a criação dos parâmetros adimensionais. Certo, pessoal? Até aí, tranquilo? Tudo ok, professor. Tudo certo. Beleza. Então tá. Então, entendido essa parte aqui, que é mais matemática, assim, né? Vamos entender um pouco do que representa fisicamente alguns parâmetros adimensionais. Então, o pessoal aí já desenvolveu, né? Já existe por aí alguns parâmetros adimensionais que já são bem conhecidos e utilizados aí para análise de escoamentos, certo? E a questão toda, que também é bem interessante nessa análise, é que não são simplesmente parâmetros adimensionais, né? Esses parâmetros, eles de fato, eles representam a relação entre forças, entre efeitos físicos que compõem aquele fenômeno, certo? Então, eles de fato representam essas forças, esses efeitos, né, de diferentes efeitos físicos que estão dentro de um único fenômeno,
né? No nosso caso aqui, principalmente os escoamentos, né? Os escoamentos de fluidos. Então, por exemplo, esse parâmetro que a gente acabou de ver ali, ó, né? O Mi sobre ρVL, né? Ele é um parâmetro que relaciona dois efeitos, né? Os efeitos viscosos, né? O livro aqui traz força, né? Força viscosa, força de inércia, né? Mas outros autores, outros pesquisadores gostam mais acham mais adequado a gente falar de efeitos, né? Os efeitos viscosos, os efeitos de inércia, por exemplo, certo? Porque, veja, então, nós temos uma razão, né? O parâmetro adimensional aqui, ele sempre vai ter uma razão entre um grupo de variáveis. Então, no caso aqui, nós temos a razão entre mi, viscosidade, e ρVL, certo? ρVL. Mas o que interessa principalmente aqui é que na parte superior aqui, né, no numerador, nós temos a viscosidade. Então, a viscosidade, fisicamente, ela representa o quê? Os efeitos viscosos, né? Quando os efeitos viscosos são fortes, ele tende a frear, né? Porque esses elementos, lembra disso? Tá aqui a relação, ó. O tal, né? A tensão de cisalhamento tal é igual a mi du dy, né? Certo? Então quer dizer que o mi, né, a viscosidade, ele representa as tensões de cisalhamento, que são aquelas forças que querem frear, eles querem frear, quer segurar o fluido, certo? Então, por exemplo, isso intuitivamente todo mundo sabe disso. O escoamento de um óleo, ele é muito mais arrastado, né, do que o escoamento de água ou o escoamento do ar. O escoamento do ar é muito mais fluido, porque a viscosidade é muito pequena, né? O escoamento de óleo é arrastado, porque a viscosidade é grande, ela freia, certo? Então, a Mi representa os efeitos viscosos. E a velocidade, no denominador, principalmente, representa aqui a velocidade. Representa o efeito de inércia, certo? Então, velocidade e inércia. Lembra, né, primeira lei de Newton? O corpo que está parado tende a ficar parado. Só que o que está em movimento tende a ficar em movimento, certo? Então, velocidade, ele representa os efeitos de inércia, certo? Se por um lado eu tenho escoamento que tem velocidade, que ele quer continuar em movimento, né? Primeira lei de Newton, o escoamento está em movimento. Então, naturalmente, ele quer continuar em movimento. Só que daí tem a força viscosa, que quer frear ele. Estão entendendo isso? Então, no escoamento de fluido, nós temos dois efeitos aí que a gente pode analisar. O efeito de inércia, os efeitos inerciais, né, que é do movimento do fluido, e os efeitos viscosos que tendem a frear o fluido, certo? Então, esse parâmetro que a gente vai ver que é o número de Reynolds, ele representa a interação entre esses dois efeitos, né? Efeitos viscosos e efeitos de inércia. Quando esse parâmetro aqui ele tem um número relativamente baixo, quer dizer que os efeitos viscosos são dominantes, né? É um escoamento freado, arrastado, que é o escoamento laminar. Já quando aliás, aí está invertido aqui, a gente vai ver em seguida que o número de Reynolds é invertido, né? Os efeitos de inércia estão em cima, né? Ok? Depois a gente vai ver em seguida. Em seguida que eu vou explicar o nome deles, né? Esse outro parâmetro aqui, ó, né? Então, existe esse grupo adimensional, ó, que é ΔP sobre ρ V4 nos efeitos de pressão e de inércia, né? Certo? ΔP, né? Porque veja, lembre que o que promove o escoamento de um fluido é a diferença de pressão, né? Certo? Quando a gente assopra, não, né? Como que o sopro sai da nossa boca? Porque o nosso pulmão criou uma pressão de ar aqui no fundo da boca. Por isso que
assopra, né? Cria um escoamento, certo? Mesma coisa, o escoamento de uma tubulação, quero escoar a água, né? Uma tubulação de recalque de água para cima da caixa d'água lá do prédio. Como que se desenvolve aquele escoamento de água? Por causa da pressão, né? A bomba centrífuga cria uma alta pressão na saída da bomba. Essa alta pressão é que empurra o movimento, né? Então, esse parâmetro adimensional aqui, ΔP sobre ρv quadrado, ele relaciona os efeitos de variação de pressão com os efeitos de inércia, né? Esse outro aqui, ó, relaciona os efeitos de gravidade, né? Força de gravidade e os efeitos de inércia também. Então, por exemplo, no escoamento vertical, né? Certo? Então, o escoamento vertical vai ter a ação da gravidade, né? Mas o escoamento vai ter uma velocidade. Então, existem esses dois efeitos embutidos aí. Esse outro aqui, ó, o escoamento no meio poroso, por exemplo, né? O escoamento em um meio poroso. Veja que o meio poroso ele é formado por cavidades muito pequenas, né? E pelo fato da cavidade ser muito pequena, os efeitos de tensão superficial se tornam relevantes, né? Lembra lá no capítulo 2, né, que a gente falou, né, das forças, a força de tensão superficial, né, o efeito capilar, lembra disso? Então, por exemplo, escoamento de petróleo, né? Não sei se vocês sabem, mas um poço de petróleo não é um poço, uma piscina de petróleo que tem no fundo da terra, não é isso. Um poço de petróleo é uma rocha porosa, né? O petróleo está impregnado nos poros dessa rocha, certo? Então, para você tirar o petróleo dessa rocha, tu vai ter que, né, pegar esse bloco de rocha e, por um lado, né, de uma extremidade da rocha, tu vai ter que colocar um fluido em alta pressão, em geral água, né? Água, ou vapor, alta pressão. É isso que eles fazem para produzir petróleo, né? Eles injetam água ou vapor, alta pressão, numa extremidade da rocha, e isso aí vai empurrando o petróleo para outra extremidade, né? Então, um poço de petróleo, ele tem, né? Imagina que isso aqui é uma rocha porosa que está impregnada de petróleo, né? O pessoal faz um furo aqui, né? Tem um poço, eles chamam de poço injetor, e faz outro furo, né? Outra perfuração, na outra extremidade da rocha aqui, que é o poço produtor. Então, aqui tem o poço injetor de água ou vapor, e o poço produtor, né? Então, a água ou vapor que entra aqui vai empurrar o petróleo vai sair pelo outro poço aqui. Então, veja que todo esse processo depende do escoamento dentro de uma rocha porosa, né? Veja, a mesma coisa que você pegar uma caixa de areia e encher de petróleo, de óleo, né? Veja a dificuldade que é você fazer óleo escoar dentro de areia. É exatamente isso a situação de um poço de petróleo. E o pessoal faz isso, né? Então, ele produz petróleo por esse tipo de processo aí. Ou seja, nesse caso do poço de petróleo, né, a tensão, como o diâmetro da rocha dos poros é muito pequeno, existem os efeitos capilares presentes nesse processo, né? Então, esse parâmetro adimensional, veja que ele está relacionando a tensão superficial, né, os efeitos capilares, né, de força capilar, e os efeitos de inércia, né? Então, veja que é possível ver aqui, por exemplo, que vai se demandar uma força, né? E o que vai se ver é o seguinte, que a velocidade vai ser pequena, na verdade, né? Para poder conseguir vencer essa força capilar ali, né? Aqui os efeitos de compressibilidade, esse outro parâmetro aqui, tá? E agora só dando nome aí alguns, né? Então veja que o pessoal, à medida que foi descobrindo os parâmetros, né, eles foram homenageando aí alguns engenheiros e pesquisadores e deram o nome desses parâmetros adimensionais, o nome do engenheiro ou pesquisador. O parâmetro mais usado em mecânica dos fluidos é o número de Reynolds. Vocês vão ver muito esse parâmetro aqui, o número de Reynolds, certo? Veja que ele está invertido, né? O número de Reynolds é ρVL sobre μ.
né? Então veja que os efeitos efeito de inércia está na parte superior, está no numerador, e os efeitos viscosos, né, está no denominador, né? Esse outro aqui é o número de Froude, né? O número de Froude, ele relaciona os efeitos de inércia com os efeitos gravitacionais. Isso aqui, pessoal, é um negócio bem interessante, esse número de Froude. Lá no capítulo acho que é 11, se eu não me engano, acho que é capítulo 11, ou 10, não sei, acho que é 11, tem os escoamentos em canais abertos, desse mesmo livro, o livro-texto que a gente está usando, escoamento em canais abertos. Então, por exemplo, a gente pode, esse número de Froude é usado para análise de calhas e rios, né, e rios também. Então, veja, um rio, todo mundo já foi pescar ou já fez um acampamento no mato aí, né? À beira do rio. Alguém não fez? Nunca fez? Se alguém nunca fez, eu recomendo fazer, porque é muito, muito legal. Então, o rio, ele tem diferentes partes. Tem parte do rio que é poço, né? Aquela parte que a gente olha, parece que está parada a água, mas não está parada. Só que uma velocidade muito lenta, né? Se tu jogar uma folha seca, tu vê a folha seca se deslocando, né? Então é a parte que é poço, e depois tem a parte que é de cachoeira, né? A parte mais agitada, mais turbulenta, né? Certo? Então, aquelas condições, ela é determinada pelo número de Froude, né? Então, a região que é poço no rio é porque os efeitos de gravidade gravitacional é maior, é muito forte, né? E o de inércia é pequeno, porque a velocidade é pequena. Então, quando o número de Froude é igual a 1, é chamado de escoamento crítico. Isso é importante para projeto de calhas, de sistemas de, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Vocês já viram, né? São canais abertos, né? Canais abertos que conduzem a água, né? Então, o pessoal precisa fazer esse tipo de análise, né? Qual é a condição do escoamento? A gente vai botar um escoamento lá, tipo uma cachoeira, dentro desse canal aberto, ou um escoamento tipo um poço, bem lento, né? Certo? Então, em geral, tem que ser tipo poço, meio lento, né? Tem que ser um escoamento mais lento, né? Certo? Até para ir decantando poeira, areia, coisa que vai caindo, né? Para dar tempo, numa estação de tratamento de efluentes, né? Olha só, uma estação de tratamento de efluentes aqui da Semasa, né? Que trata o esgoto, ou trata a água que ele capta lá do rio, né? Existem diferentes piscinas, que não é exatamente piscina, porque a água está em movimento, né? Então você tem que colocar a água num escoamento bem lento para dar tempo de tudo que é sedimento, partícula, sedimentar. Então você precisa de um escoamento com um número de Froude bem menor do que 1, né? Então tem que projetar o tanque e o sistema de escoamento para que ocorra esse processo de decantação, né? Ou não, é preciso um escoamento mais turbulento, né? Por exemplo, numa cachoeira, na boca de cachoeira, né? Onde o escoamento ele é super crítico, né? Então quer dizer que o número de Froude é maior do que 1, né? Ou seja, os efeitos de inércia são muito maiores que os efeitos gravitacionais, certo? Então, por exemplo, no vertedouro de uma usina hidrelétrica, né? Então tem que ser um escoamento com Froude, número de Froude maior que 1, né? Número de Euler, então ali, ó, que relaciona a diferença de pressão com o efeito de inércia, o número de Euler. Número de Weber, né, que é o que relaciona os efeitos de inércia com o efeito de capilar, que a gente viu, então é chamado de número de Weber. Aqui, ó, o número de Mach, né, um escoamento um parâmetro muito usado em aerodinâmica, né? Eu já comentei com vocês, né? Então esse C aqui, ele é a velocidade do som daquele fluido, né? Por que velocidade do som? Porque a velocidade do som eu já falei para vocês, uma propriedade termodinâmica, né? Cada fluido tem a sua velocidade do som, né? Então, se eu dividir a velocidade do escoamento pela velocidade do som, eu vou ter um parâmetro adimensional, que é o número de Mach, né? Então, Mach 1, o que é Mach 1? Quer dizer que
a velocidade de escoamento, ele atingiu a velocidade do som naquele meio, né? Por exemplo, eu comentei para vocês também que os gases, eles são compressíveis, mas existem escoamento de gases que a gente pode admitir que são escoamentos incompressíveis. Porque lembre, se a gente puder admitir que o escoamento é incompressível, isso simplifica muitas equações, né? Inclusive, nós podemos até usar a equação de Bernoulli, certo? Se a gente conseguir dizer que o escoamento é incompressível. Então, isso aí já foi bastante observado experimentalmente. Os escoamentos de gases cujo o número de Mach é menor que 0,3, nós podemos perfeitamente considerar que esses escoamentos são escoamentos incompressíveis. Escoamentos cujo número de Mach é menor que 0,3. Né? Ou seja, os efeitos de compressibilidade são totalmente desprezíveis nessas situações. Né? E aqui, por exemplo, o número de cavitação, né? Certo? Aqui ele envolve a diferença de pressão, né, com relação à pressão de vapor e os efeitos de inércia, né? Isso aqui é muito importante no projeto e análise operacional de bombas centrífugas e turbinas hidráulicas, né? Porque se tem um problema envolvido aí nas turbinas hidráulicas e nas bombas centrífugas, que dentro do rotor lá, né, o rotor lá está girando, tem aquelas pás, né, curvadas que impelem, né, que transferem energia para o escoamento ou absorvem energia do escoamento, no caso de uma turbina hidráulica. Né. A questão é que em determinadas regiões do rotor a velocidade aumenta muito. E como a velocidade aumenta muito, a pressão estática naquele ponto baixa muito, né? Então, ela pode baixar a ponto da pressão atingir a pressão de vapor naquela temperatura. Lembra lá de termodinâmica, que a gente viu psicometria? Se a gente recordar, então a gente vai recordar que para cada temperatura, né, no caso da água, por exemplo, para cada temperatura vai haver uma pressão de vapor correspondente, né? E existem situações dentro de rotores de bombas centrífugas ou turbinas hidráulicas, onde em determinadas posições do rotor, a pressão do escoamento atinge a pressão de vapor, né? E o que acontece? Forma uma bolha. Ele forma uma bolha de vapor, né? Só que em seguida, né, essa bolha se desloca para uma região de alta pressão, que a pressão é maior que a pressão de vapor. E o que acontece? Essa bolha, quando ela volta para a região de alta pressão, ela implode, ela colapsa, ela implode rapidamente, muito rápido, e tão rápido que ela gera uma onda de choque dentro do escoamento. E essa onda de choque atinge as paredes do rotor, e é tão forte essa onda de choque que ela acaba arrancando material do rotor. Então, é muito comum isso, né? Pegar rotores rotor de bomba centrífuga ou de turbinas, as pás de turbinas hidráulicas, depois de milhares de horas de operação, o pessoal tira, né, para fazer manutenção e está tudo pipocado, está, né, tudo comido, assim, né? Parece que foi jateado de areia localmente, está tudo comido, né? Inclusive, se não fizer a devida manutenção, ele fura, ele quebra, ele destrói toda a pá, né? Devido ao efeito de cavitação. Então, esse parâmetro adimensional, ele permite, né, principalmente para os projetistas, né, projetistas de rotores, para que eles consigam projetar os rotores, isso também testando experimentalmente, verificar, né, se ele conseguiu minimizar os efeitos de cavitação. Né? Então, esse fenômeno de essa bolha que implode e arranca material do rotor é chamado de cavitação, né? Certo? Então, os fabricantes de turbinas e bombas, eles querem evitar que ocorra a cavitação. É difícil evitar, mas pelo menos minimizar, né? Minimizar a ocorrência da cavitação. E aí tem que se ter esse conhecimento aí para fazer as devidas análises, né? Certo?
Então, alguns dos principais parâmetros utilizados na mecânica dos fluidos. Lá em transferência do calor, o ano que vem, vocês vão ver vários outros parâmetros adimensionais. Certo? Muito bem. Então, até aqui era isso que a gente tinha para falar e só vamos ver agora a parte de semelhança. Tá? Análise de semelhança. Então, além de todas as questões que a gente está falando, a gente, no final das contas, né, análise de fenômenos complexos, a análise dimensional também pode ser usada para fazer a relação entre modelo e protótipo, né? Que é a análise de semelhança. Então, olha só, temos aí o túnel de vento e também como é que se chama? Um laboratório de hidráulica, né? Um laboratório aqui onde tem uma piscina que permite simular condições do mar, né? Certo? Então, veja que um modelo de um navio, né? Modelo de uma barcaça aqui de transporte de algum tipo de carga, né, de pesca, sei lá, e que antes dela ser fabricada é altamente recomendável, o pessoal faz isso, né, testar isso aqui em laboratório, né, certo? Por exemplo, quais são as forças que surgem devido às ondas, né? Veja que tem ondas se formando, né? Essas ondas, né, elas vão tender elas vão gerar esforços em diferentes regiões do casco. As ondas, elas tendem aqui para o casco do navio, né? O casco do navio, ele vai ter que ser resistente a todos esse tipo de modos de vibração aqui, ó. Porque são modos de vibração, né? Modos de dinâmica do casco. Isso aí, tá? Então, o pessoal que fabrica, que projeta navio, eles têm que conhecer, têm que testar isso aqui, ó. Será que o casco que a gente está desenvolvendo, ele vai ser eficiente, né? Veja que além da questão da hidrodinâmica, né? Porque uma das funções aqui também é estudar a redução do arrasto, né? A redução do arrasto hidrodinâmico. Porque imagina a quantidade de combustível que consome um navio. É um negócio descomunal, a quantidade de combustível, né? Então, o casco ele tem que ser projetado para melhorar, né, maximizar a hidrodinâmica, para reduzir a força de arrasto. Então, isso tem que ser testado, né, em laboratório, para o pessoal ficar mexendo no shape lá, na geometria do casco, até eles conseguir determinada geometria que minimiza o arrasto. E além do arrasto, também tem essa questão da dinâmica, né, que vão gerar esforços no casco ali, né? Então, essas análises aí de modelos dentro de um laboratório hidráulico permite obter dados, né? E depois que nós temos esses dados, né, relação de força com velocidade, com amplitude de onda, né? Por exemplo, a gente pode desenvolver parâmetros adimensionais que levem em conta a amplitude da onda aqui, ó, né? A altura da crista da onda e a amplitude, né? Que é a distância entre a crista de duas ondas, certo? Ou seja, então a gente pode relacionar um parâmetro adimensional que descreve a característica da onda e os esforços, né? Por exemplo, momento fletor do casco. Podemos desenvolver dois parâmetros adimensionais, né? Que relaciona características da onda e outro parâmetro que relaciona momento fletor do casco. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante, né? A gente está unindo aqui, ó, mecânica dos fluidos e mecânica dos sólidos. Olha que bonito esse negócio, né? Que legal, né? Então, e o pessoal faz isso, né? Faz isso muito, né? Tem que fazer isso, né? Por isso que os navios estão aí funcionando certinho, né? O pessoal aplica engenharia de verdade, que é isso aí, ó. Certo? Então, isso no caso da hidráulica, né? No caso do túnel de vento, aí tem várias aplicações. No caso de aeronaves, né? Então, veja ali o pessoal instalando ali o modelo ali, né? Preparando o modelo no túnel de vento. E
E tá vendo essa outra figura aqui, ó, prédios, arranha-céus, né? Então, olha só, o pessoal fez a maquete, né? Fez a maquete, o modelo de 2 arranha-céus e modelou também todos os prédios que têm um determinado raio, né? Então, eles delimitaram um determinado raio lá onde vai ser construído o prédio, o arranha-céu, e fizeram a maquete dos prédios em volta e botaram isso dentro de um túnel de vento, né? Porque, pessoal, vocês já sabem disso, né? Mas os prédios, né? Quando eles estão à mercê do escoamento do vento, né? E quanto mais alto o prédio, né? No caso dos arranha-céus, ele vai ter uma relação altura-largura muito grande, né? E isso vai qual é a tendência? Que ele vai ter uma certa elasticidade, né? Ele vai ter uma determinada elasticidade, esse prédio aqui. Então, à medida que o vento vai incidir, ele vai empurrar, vai criar uma força de arrasto. E além da força de arrasto, né, dependendo da geometria aqui, ó, vai se formar vórtices, né? Vórtices ao redor aqui, ó, do prédio. E esses vórtices, dependendo do número de reinos, eles ficam dançando esses vórtices, né? Que nem o escoamento que a gente observa ao redor de um pilar de uma ponte. Vocês já observaram isso? Ao redor do pilar de uma ponte, a gente vê atrás da ponte, fica, às vezes, um vórtice que fica dançando de um lado para o outro, né? Num prédio que tem uma... Veja que um prédio, um arranha-céu, é uma viga em balanço. Lembra da mecânica dos sólidos? A gente aprendeu que é uma viga em balanço. É uma viga que está engastada de uma extremidade e na outra extremidade ela está em balanço, certo? Só que agora pega essa viga e bota na vertical. Isso aqui é um prédio, é um arranha-céu. Então ele está engastado aqui no lado, só que na outra extremidade ele está em balanço. Agora, muito bem, existe aqui toda a questão da análise estática, né? Certo? Vai fazer uma distribuição de pressão. Lembra, né? Vai ter uma distribuição de pressão, vai gerar momento, vai gerar flexão, né? Então tem que projetar para resistir a isso. Só que tem outro problema, galera. Tem os efeitos dinâmicos desse negócio. Devido ao escoamento que está em cima aqui, como eu falei, ele vai formar vórtices aqui atrás do prédio, ó. E esses vórtices, como ficam dançando, ele vai fazer com que o prédio fique dançando também, ó. Certo? E, olha só o negócio, vocês vão aprender isso lá em vibrações mecânicas. Qualquer viga em balanço, você pode calcular qual é a frequência natural de oscilação. Qualquer sistema de massa, né, que tenha algum tipo de ancoragem, todo material elástico, então toda estrutura pode ser modelado como o sistema massa-mola, e todo sistema massa-mola vai ter uma frequência natural de oscilação. Então, um prédio, que é uma viga engastada, em balanço, né, também vai ter sua frequência natural de oscilação, que ela é imperceptível, né, ela está sempre parada, mas ela tem uma frequência natural. O problema é o seguinte, se incidir um escoamento aqui, ó, de vento, que gere vórtices, né, na parte posterior do prédio, e esses vórtices induzam a oscilação do prédio, né? E isso pode acontecer, que esta oscilação excitada pelo escoamento, se ela se aproximar, não precisa ser igual, mas se ela se aproximar da frequência natural de oscilação do prédio, dessa viga engastada em balanço, esse prédio vai maximizar o deslocamento da oscilação. E aí, meu amigo, ele vai ruir, ele vai entrar em colapso, certo? Então veja que quando o pessoal está projetando um arranha-céu, esse tipo de falha, esse modo de falha, né, devido à ressonância da excitação do escoamento com a frequência natural, isso aqui deve ser previsto. Isso aqui deve ser previsto e evitado. Então, isso deve ser analisado em laboratório, em túnel de vento, para que se descubra qual é a condição que vai ocorrer esta iteração, essa ressonância, e que vai levar ao colapso,
Então, devem ser feitas devidas intervenções no projeto para que se evite o fenômeno da ressonância. Certo? Então, tem a devida análise de projeto para minimizar isso, né? Minimizar, e além disso, o pessoal desenvolve aí sistemas de amortecimento, né? Amortecedores dinâmicos, né? Para reduzir essa oscilação, porque depende da velocidade do vento, né? Então, em algum momento, isto possivelmente pode acontecer, né? Então, mas entendendo como é que é toda essa dinâmica, né, experimentalmente, né, é possível tomar as devidas ações de projeto para evitar todo este colapso, e isto é feito, né, é feito. Ok? Só que veja, quem faz isso, pessoal? É engenheiro mecânico. Certo? Então, o projeto de um arranha-céu, a base do projeto é um engenheiro mecânico que faz um projeto de arranha-céu. Certo? Depois que o pessoal definiu a estrutura, os materiais, né, toda a questão do aço, o amortecimento dinâmico, a geometria, né, o pessoal vai interagindo ali com o arquiteto, com os engenheiros civis lá, com a parte de fundações, né, mas quem dá essa visão aí de segurança e de operação de um prédio é o engenheiro mecânico, certo? Muito bem. Só que então toda a questão é como que eu posso testar, né? Projetar um prédio em escala pequena, que é um modelo, e depois pegar os dados experimentais do túnel do vento e transportar isso para o protótipo, para a situação real, né? Porque não dá simplesmente, o modelo era pequenininho, eu não posso simplesmente pegar os resultados e aplicar no prédio de verdade grande. Né? Isso não funciona assim. Então, daí vem a análise de semelhança. Então, aí, ó, modelo pequenininho. Protótipo é o primeiro o objeto lá construído, né? Depois que o protótipo foi validado, aí entra em produção, né? Certo? O modelo é o pequenininho, o protótipo é a escala real. Então, para ser de utilidade, um teste de modelo deve resultar em dados que possam, por meio de transposição por escala, fornecer forças, quantidade de movimentos e cargas dinâmicas que existiriam no protótipo em tamanho real. Que condições devem ser atendidas para assegurar a semelhança entre os escoamentos do modelo e do protótipo? Então, isso que nós vamos ver. Então, para que a gente possa fazer essa transposição, né, de dados do modelo para o protótipo, é preciso assegurar 3 tipos de semelhança, né? A semelhança geométrica, a semelhança cinemática e a semelhança dinâmica. São 3 tipos de semelhança. Então, a semelhança geométrica requer que ambos tenham a mesma forma e que todas as dimensões lineares do modelo sejam relacionadas com as correspondentes dimensões do protótipo por um fator de escala constante. Né? Então, essa é a mais simples, né? Você pegar lá no SolidWorks, né, o modelo pequeno, aplicar um fator de conversão e ele fica grande, né? É o fator de escala, né? Certo? No escoamento, agora na semelhança cinemática, né? 2 escoamentos são cinematicamente semelhantes quando as velocidades em pontos correspondentes têm a mesma direção e sentido e diferem apenas por um fator de escala constante. Né? Então, também, a questão eu tenho um objeto, né? Eu tenho um escoamento vindo, então, os vetores velocidade, né? A direção e sentido dos vetores de velocidade em cima do modelo tem que ser igual ao do protótipo. Então, eu só tenho o cuidado, né? Só tomar o devido cuidado de posicionar o meu modelo da mesma forma que o protótipo vai estar posicionado na situação real. Né? E no caso da semelhança dinâmica, quando 2 escoamentos têm distribuições de forças tais que tipos idênticos de forças são paralelos, relacionam-se em módulo por um fator de escala constante em todos os pontos correspondentes, então os 2 escoamentos são dinamicamente semelhantes.
Os requisitos para a semelhança dinâmica são os mais restritivos. A semelhança cinemática requer semelhança geométrica, né? E a semelhança cinemática é um requisito necessário, mas não é suficiente para assegurar a semelhança dinâmica, né? Então, porque o que interessa no final das contas são as forças, né? São as forças que a gente quer entender as relações das forças com os outros parâmetros do escoamento, e a gente quer pegar esses dados e transportar do modelo para o protótipo, né? Então, assim, as duas condições que são necessárias para que eu possa transportar os dados do modelo para o protótipo é que, primeiro, que eu tenha semelhança geométrica, depois que tenha semelhança cinemática, né? É imprescindível, mas não são as únicas, tem outra coisa, né? Qual é a outra requisito necessário, além da semelhança geométrica e cinemática? O uso dos parâmetros adimensionais, né? Então, o teorema Pidi-Buckingham pode ser usado para obter os grupos adimensionais governantes de um fenômeno de escoamento, para alcançar a semelhança dinâmica entre escoamentos geometricamente semelhantes. Devemos estar certos de que cada grupo adimensional independente tem o mesmo valor no modelo e no protótipo. Então, veja que aqui a análise dimensional é fundamental para que a gente possa assegurar a semelhança dinâmica, certo? Então, a questão é essa, que o número de Reynolds que eu vou testar o meu modelo no túnel de vento tem que ser igual o número de Reynolds que vai acontecer no protótipo real, né? Então, esse é o cuidado que tem que se fazer, né? Então, olha ali, ó, o número de Reynolds do modelo tem que ser igual ao do protótipo. Se eu Matheus, garantir isso, se eu garantir isso, eu garanto que a força, né, esse parâmetro dimensional que envolve a força, é igual no modelo e no protótipo. Diga, Luan. mas daí nesse caso, o protótipo ele vai ter que ter dimensões exatas do... Desculpa, o modelo vai ter que ter dimensões exatas do protótipo. Perfeito. Na dimensão, semelhança geométrica. Tá, mas daí vai ser por semelhança ou, por exemplo, assim, o arranha-céu ali que tem 50 metros de altura, o protótipo vai ter que ter o mesmo 50 metros. Não. Pois aí é... Não, é isso que eu estou dizendo. Ele tem que ser geometricamente semelhante. Na geometria, ele tem que ser igual, entendeu? É que nem você ir lá no SolidWorks e dar um fator de escala para diminuir só isso, entendeu? Mas geometricamente ele é igual, né? Porque não tem, né? Como é que você vai fazer um túnel de vento de 100 metros? Não tem. É o que está mostrando aqui entendeu? Ó, sim. Por exemplo, o túnel de vento aqui tem, sei lá, 5 metros de altura, né? Então, olha aqui, ó, e ainda assim, o modelo tem que ser bem menor do que a dimensão do túnel de vento, né? Para evitar os efeitos de parede do túnel de vento, certo? Então, assim, esse protótipozinho de arranha-céu deve ter, sei lá, 1 metro de altura, né? 1 metro. O arranha-céu de verdade vai ter 200, 300 metros de altura, tá entendendo? Justo. A questão é assim, só que geometricamente ele é igual. Só a escala dele é pequena, mas geometricamente é igual. Olha o avião aqui, ó, mesma coisa o avião, ó. Ele é igualzinho um avião de verdade, ó. Só que a escala dele é pequena. Tá entendendo? Isso aqui é um túnel de vento que também, ó, deve ter uns 5, 6 metros de diâmetro. Entendeu? Olha o tamanho dos caras ali, ó. Olha os engenheiros do lado do modelo, é bem pequeno, entendeu? Sim, só porque daí gerou uma dúvida ali na hora que tu comentou ali que, vamos dizer assim, a força aplicada no modelo tem que ser igual à força aplicada no protótipo, sabe? Isso que me confundiu ali. Não é força igual. Olha só. O parâmetro que envolve a força. Tá entendendo? Não é essa força aqui, ó. A força do modelo é diferente dessa força aqui, ó. É diferente. Só que o valor desse grupo adimensional é igual no modelo e no protótipo. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí, show de bola. Exatamente. Porque, veja,
os dois envolvem ar, né? O protótipo vai estar no ar e o modelo vai estar no ar também. Então o ρ não muda muito. Só que o que vai mudar? Tu vai poder mexer na velocidade, né? E dimensão, né? Então, assim, o arranha-céu de verdade, o arquiteto é que definiu. O arquiteto disse, não, esse arranha-céu vai ter 400 metros de altura. Isso aí não é engenheiro que mexe, é o arquiteto que define, certo? Só que aí o engenheiro vai dizer, tá, não, beleza, só que daí o engenheiro vai ter que pegar uma carta de eólica, né, de mapeamento eólico, naquele local lá onde vai ser construído o prédio, qual é a velocidade, a média, né, qual é a distribuição de probabilidade de vento nesta posição, certo? Então vai pegar ali a média dos ventos, né, para vários valores de velocidade de vento, né? E vai ter que ensaiar isso aí, entendeu? Só que daí ele vai calcular, então, ele vai calcular o parâmetro do protótipo, né? E aí ele vai ter que definir um tamanho de escala, né, do modelo, e vai, através desse parâmetro, ele vai ter que lá determinar qual vai ser a velocidade do vento dentro do túnel de vento, entendeu? Para que ele tenha, no final das contas, ali uma semelhança dinâmica, entendeu? Então, assim, esse grupo adimensional do modelo vai ter que ser igual ao grupo adimensional do protótipo. Isso não quer dizer que a força seja igual, certo? Porque, veja, os valores de dimensão vai ser bem diferente, né? Do modelo e do protótipo. Sim, e os valores... Claro. Exatamente. Então, os valores da velocidade de vento também vão ser diferentes, né? E veja que estão elevados ao quadrado, né? Certo? Então, isso faz com que a força que incide no modelo vai ser bem diferente da força que incide no protótipo. Tá entendendo? E esse que é a grande vantagem da análise dimensional, né? Que permite a gente fazer esse tipo a transferência de dados, né? Essa que é a grande questão, né? Ele nos permite fazer a transferência de dados, né? Entendeu? Sim, sim. Beleza. Pessoal, era o Wilson que eu tinha para falar para vocês. Então, lá no livro, estudem o exemplo 7.4, que ele fala... Tem um exemplo lá que faz toda essa análise, né? Então, mas basicamente é isso, né? Então, assim, nós estamos aqui só no âmbito teórico, a gente não vai testar nada em laboratório, então vocês vão, né, só análise dos exemplos aí, para a gente entender, mas veja que no fim das contas é relativamente simples a análise, né? O problema é quando você for aplicar isso aí, né? Na realidade. Então, você tem que tomar o devido cuidado de formar os grupos adimensionais corretos, né? De criar desenvolver uma bancada de teste adequada, com um bom sistema de medição, para que você consiga medir com boa precisão e exatidão determinados parâmetros, né? E aí você consiga criar, estatisticamente, levantar aquela curva de ajuste, né? Que vai relacionar os dois parâmetros adimensionais. Ok? Depois eu recomendo ali também os exercícios, tá? Para vocês fazerem lá, que tem no livro. E é isso aí. Então vamos... pessoal, deu o seguinte, né? O que vai acontecer? Tá programado, então, para a semana que vem a gente fazer a nossa prova, né? Certo? Semana que vem. Ok? Então, é isso. A nossa prova vai cair capítulo 6, né? Escoamento não viscoso e análise dimensional. E os exercícios do capítulo 6 já está lá no slide, né? Eu vou passar até amanhã para vocês os exercícios desse capítulo 7. E aí vocês vão, né, tirar as dúvidas ali que tiver pelo WhatsApp. E semana que vem a gente faz a prova dele. Beleza? Certo. Beleza, professor. Então, tá. Professor, só queria tirar uma dúvida contigo. Pode falar. Referente